Catarina Casten, uma jovem de 31 anos, da região de Santa Catarina, é mais uma vítima de canalhas, de facínoras, de criminosos que se apresentam como homens. E a própria imprensa, da qual eu não faço parte, graças a Deus, essa mídia podre, que eu não sei quem é que faz esse comando, eu insisto, que jornalismo é esse, que você vai anunciar um crime de um violentador de mulheres, estrupador, e coloca como homem? Isso aí não é homem, isso é homem que é homem, ele se sustenta. Então aqui é uma crítica minha mesmo, né, para ver que essa imprensa maldita, principalmente esses jovens, eu não estou criticando de forma generalizada, mas o que tem de diretor, né, escroto, desculpa a expressão, tem que ser essa, escroto, que não tem formação nenhuma de vida, pode ter até formação no jornalismo, mas como é que você coloca na manchete, uma mulher foi estuprada, foi violentada sexualmente, e você coloca o homem? Que homem? É sujeito, no mínimo é sujeito. Eu gostaria de colocar outro termo, mas não pode. Eu sou das antigas, né? Mas esse zero à esquerda, esse sujeito, que eu vou citar o nome aqui, porque, aliás, eu queria perguntar, eu converso toda semana com um delegado aposentado, um delegado nativa, eu converso com profissionais realmente que entendem de segurança pública aqui em São Paulo, é professor de faculdade, que eles dizem, não, Ligeirinho, você está certo, veja só, como é que você, jornalista, repórter, você que é dono de órgão de rádio, de comunicação, desculpe, qualquer que seja jornal eletrônico, emissora de rádio, você que é diretor, gestor, de onde vem essa ideia de que você não pode citar os nomes dos criminosos? Se foi divulgado, tem que colocar o nome, por que não? Eu vejo que a imprensa, ela própria faz uma censura, uma pré-censura. Ah não, a gente pode ser punido pela Anatel. A Anatel não está nem funcionando. Essa Anatel de Brasília é uma agência de publicidade do governo. Não funciona nesse governo nem no outro. Aqui para ficar no 0 a 0. Não funcionava no outro governo nem nesse. Então a Anatel e o Ministério das Comunicações é duas agências de balaio, né? Onde se sustenta muitos funcionários que não fazem nada. Eu não vejo, por exemplo, o Ministério das Comunicações fazer fiscalização nas emissoras de rádios comerciais, nesses programas de televisão, que é umas verdadeiras mentiras. Eu não vejo o Ministério das Comunicações e a Anatel fechando órgãos de comunicação, censurando esses programetes mentirosos, né? Fake news na televisão, porque vocês têm medo? Absurdo. Bom, a Catarina Casten, de 31 anos, ela foi morta, enforcada. A investigação sobre a morte da Catarina Casten, de apenas 31 anos de idade, na trilha de Matedeiro, muito conhecida em Florianópolis, reuniu imagens e provas que levaram à identificação do autor, graças às imagens. Entre os relatos de duas mulheres turistas que tiraram fotos na região e foram surpreendidas por esse sujeito que olhava para dentro da mata. Olha, o BO policial, na qual a NCTV, está errado aqui, hein? É NSC. Por quê? Porque eu estou falando aqui de Santa Catarina, né? Então a TV Santa Catarina, que é afiliada da TV Globo, teve acesso e detalha que elas fotografaram, essas duas turistas, elas fotografaram o sujeito que é o assassino, e as imagens ajudaram a confirmar que se tratava, ao nome desse vagabundo, desse, o que eu posso falar aqui, tudo a gente é censurado, né? Esse energúmeno aqui, esse canalha, assassino, Giovanni Correia Maier, que eu quero que ele se afunda no inferno. Ele não teve jeito, ele confessou o crime. E sabe em que ele colocou a culpa? Ouvinte, esse vagabundo, esse assassino da Catarina Casten, cheio de vida, 31 anos de idade, esse Giovanni Correia Maier,
que não é homem, né? A imprensa, que homem? Isso não é homem, isso é um rato, isso é um inseto. Esse vagabundo aqui, é porque as leis favorecem, não é? Eu não entendo isso até hoje. O camarada, o assassino, ele tem os benefícios todos os anos, e agora tem o Natal, benefício, não é? Bom comportamento na cadeia. Eu custo a entender, quando você está na cadeia, no mínimo é obrigação você ter bom comportamento. Bom comportamento você tem que ter no transporte público, bom comportamento você tem que ter em casa, respeitando seu pai, sua mãe, seus irmãos. Bom comportamento você tem que ter na escola, na faculdade, na universidade. Bom comportamento você tem que ter, principalmente quando está num ambiente que tem mulheres. Agora, só no Brasil mesmo, quer dizer, o ladrão, o assassino, e esse aqui não é diferente, o estuprador, ele, depois de alguns anos preso, condenado, a justiça brasileira, que é uma piada, desculpe, é uma piada, ainda favorece esses facínoras de que ele foi beneficiado. Qual a razão? Porque ele tem bom comportamento na cadeia, na prisão. Pelo amor de Deus, né? Bom comportamento na cadeia é obrigação. Aliás, eu não sei quando que eu não vou ver isso, mas todos os presos, independente do crime, tem que trabalhar. Na cadeia precisa trabalhar, e não tem que ter benefício não. Trabalhar, e o valor lá que seja um salário mínimo, destinado à família, não dele, a família que ele vitimou. Por exemplo, a Catarina Casten, ela está morta, ela não vai viver mais, ele matou ela. Então, esse sujeito, se ele for pegar lá, construir um asfalto daqui 10 anos, todo o dinheiro não é para a família dele, desculpem, tem que ser para a família da Catarina, quer dizer, para suprir alguma coisa, mas não vai para ele. Esse desgraçado aqui, desculpe, esse filho do capeta do diabo, ele tem que morrer no inferno. Revolta, desculpe pessoal, eu não sei fazer jornalismo de outra maneira, e não é de hoje. Bom, o flagrante, né, foi convertido naturalmente em prisão preventiva. Ele está preso. Catarina morava na região ali da mata, e ela foi morta quando ia para uma aula de natação. Ela estava saindo de casa, ia até uma aula de natação no início da manhã. Um vídeo chegou a mostrar o autor, esse canalha que eu acabei de falar agora, correndo pela área da praia após Catarina passar pelo mesmo local. Um vídeo mostra isso. Conforme ainda o boletim de ocorrência policial, o BO, além das duas mulheres que fotografaram, a polícia analisou imagens de câmera da região e conversou com moradores e pessoas que passaram na região. Parabéns à investigação da polícia. Bom, na delegacia, esse covarde, falando fino agora, né? Ele foi preso e disse que como que ele matou ela? Ele asfixiou a Catarina com um cadarço de tênis e a violentou sexualmente. Ele confessou. O laudo divulgado pela Polícia Científica, ao qual a afiliada da TV Globo, a NSC, teve acesso ontem, segunda-feira, confirmou que Catarina morreu devido à asfixia por estrangulamento e apontou indícios de que ela foi vítima de agressão sexual. Bom, a trilha do Matadeiro é muito conhecida, famosa, é uma das mais famosas, aliás, da capital, e fica na região sul da cidade. Você que está me ouvindo aí sabe muito bem disso, que é da região. O local é conhecido por atravessar a Mata Atlântica preservada. Bom, até o capeta tem direito a falar, não é? Então, a defesa aqui do assassino da Catarina, o Giovanni Correia Maier, ele tem aqui já a defesa dele, né? Ele é natural de Viamão, no Rio Grande do Sul, e morava, né, na região desde 2019 com familiares. Segundo a Polícia Militar, ele costumava passar pela trilha, sempre, e na sexta-feira, diz ele que voltava de uma festa, onde havia ingerido bebida alcoólica, quer dizer, desculpa, agora é cachaça.
A defesa do investigado é feita pela Defensoria Pública, é claro. Em nota, o órgão disse que garante atendimento jurídico integral e gratuito a todas as pessoas que não possuem advogado constituído. Quer dizer, no caso aqui eu nem vou ler a nota toda, porque independente se o cara é um zero à esquerda, né? Um pamonha, um Zé Mané, um Zé Ruela igual esse, ele tem direito a advogado pelas leis brasileiras. A lei brasileira é uma maravilha. Ela defende o assassino e dá um tapa na cara da sociedade. É minha opinião e ponto final. Eu não vou ler a nota da defesa dele, porque não merece. É um desrespeito eu ler aqui. Dane-se ele. Eu desejo que você, viu, uma hora, isso aqui vai estar na internet, eu desejo a você, Giovanni Correia Maier, que você queime no fundo do capeta dos infernos. Eu desejo, vou repetir, que Giovanni Correia Maier, que matou a Catarina, que você sofra, antes de ir para o inferno, você sofra. Catarina era estudante de pós-graduação. A gente fica revoltado, né? Não tem jeito, por mais que a gente esteja falando aqui e tenha experiência no jornalismo policial, a gente fica revoltado com essa situação. Mais uma mulher vítima de um desgraçado, de um sujeito. A mãe não tem culpa, é claro, a mãe gerou, né? Ninguém gera um bandido marginal, gera um filho. Mas ele preferiu ser um canalha. Ele preferiu escolher o lado do diabo. Então, que vá para o inferno. Catarina era estudante de pós-graduação em estudos linguísticos e literários. Olha só. Catarina, que Deus a tenha. Ela estudava na Universidade Federal de Santa Catarina. Vou repetir. Catarina, com um sonho, uma vida toda pela frente, ela foi assassinada. Mais uma vítima de um canalha, que continua dando exemplos, porque a nossa lei é fraca, a lei brasileira é frouxa, porque um cara desse, um sujeito desse, teria que ser automático, é xilindró, é no mínimo 35 anos de cadeia, regime fechado, trabalhar todos os dias nas estradas. Catarina também era, além de estudante, veja só, formada em letras, em inglês. Em 2022 ela se formou. Ela era professora e já fazia planos para entrar no doutorado, segundo amigos. A polícia militar foi acionada pelo companheiro dela, que afirmou aos agentes que ela não havia retornado para casa no horário habitual. Antes de estudar letras na Universidade Federal de Santa Catarina, Catarina foi aluna de Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção da Calipro. Em nota, na noite de sexta-feira, a universidade lamentou a morte e repudiou qualquer forma de violência contra mulheres. Um ato público foi promovido no sábado em memória da pesquisadora, próximo à trilha onde ela foi achada morta. A manifestação também pediu mais segurança para mulheres em Florianópolis. A nota oficial da Universidade Federal de Santa Catarina. A universidade junta esforços com todos os que buscam trabalhar para que tais acontecimentos não se repitam, fazendo coro à indignação da comunidade universitária e ao mesmo tempo se solidarizando com os amigos e familiares de Catarina neste momento de dor. O Centro de Comunicação e Expressão, CCE, e da Universidade Federal de Santa Catarina também manifestou luto pelo assassinato da mulher Catarina, reconhecendo sua dedicação, talento e contribuição para o PPGI. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade
e consternação diante da perda irreparável. Estendemos nossos sentimentos à família, aos amigos, aos colegas e professores. Esteja em paz. Catarina Casten, 31 anos, assassinada em Santa Catarina. Era professora de inglês e formada em letras desde 2022. Repetindo, ela fazia pós-graduação em estudos linguísticos e literários na Universidade Federal de Santa Catarina e tinha muitos sonhos, mas planejava cursar doutorado. Ela também chegou a estudar engenharia de produção. Lamentável. Mais uma mulher assassinada, mais uma vítima. Quantas mulheres ainda a gente vai anunciar aqui que foram mortas por companheiros, por desconhecidos, por familiares, não importa. Quantas mulheres ainda serão vítimas que a gente vai anunciar aqui? Eu pergunto, você que é deputado federal, se levante da cadeira, pare de fazer médias. Nós temos mais de 300 deputados federais em Brasília. Desculpa, eu não vejo um levantarem para a tribuna, coloque um novo projeto, um aditivo, para que essas mulheres, elas sejam mais protegidas, porque um sujeito igual esse aqui, que matou, ele tinha conhecimento das leis, e ele sabe muito bem, que daqui a alguns anos ele será solto. Aqui eu estou fazendo coro para que ele fique a vida toda na cadeia, mas não vai ficar. As leis brasileiras favorecem os assassinos. Então a gente precisa de quem? Nós, sociedade, precisamos cobrar desses políticos sem vergonhas que nós temos em Brasília. São sem vergonha sim, porque estão lá, ao invés de trabalhar em prol das pessoas, de quem votou neles, não. Eles vão defender empresários, vai lá para ficar rico, milionário. Muitos deles em maracutaias que você está vendo pela televisão, pela mídia. Isso é uma vergonha. Isso é um descalabro. Qual a sua opinião, ouvinte, dessa nossa fala aqui, em proteção às mulheres, que sempre nós protegemos, mas principalmente aqui, a mais uma vítima de um canalha, de um assassino, de um zero à esquerda. Catarina Casten, 31 anos, mais uma vítima da falta de leis de proteção às mulheres. Eu só posso dizer isso. Gostaria da sua opinião.